começando. Cris, conta um pouquinho para a gente do seu papel e o que é a Nubank. Claro. Bom, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar de Nubank, mas para quem não ouviu, a gente lançou há mais ou menos 3 anos um cartão de crédito roxo aqui no Brasil, com uma experiência 100% digital. Acho que a gente foi pioneiro aqui, abrindo, enfim, bastante espaço para muitas fintechs que vieram depois. E de lá para cá foram 13 milhões de pedidos desse cartão de crédito, 2,5 milhões de clientes. E essa semana a gente deu o nosso próximo passo e a gente anunciou o nosso próximo produto, que é a NuConta, né? Que a gente acredita que vai realmente mudar o patamar da competição nesse mercado e vai viabilizar o acesso a essa experiência do Nubank para um número muito maior de pessoas, né? Uma coisa que a gente sempre foi obcecado era em parar de falar não para tanta gente que queria fazer parte dessa revolução com a gente, né? Então, esse é um pouquinho de Nubank. Meu papel... Bom, eu fundei a empresa junto com o Davi, que é o nosso CEO, e o Ed, que é o nosso outro cofundador, há mais ou menos 4 anos atrás. Tive muitos chapéus de lá para cá, bom, não vou nem citar, mas hoje meu foco principal é desenvolvimento de negócio, então tudo que está no futuro do Nubank, né? No Conta era algo que a gente estava aí no forno já há um tempinho. Tudo que é marketing, exceto aquisição de clientes, então a marca, comunicação, social media, press, etc. E tudo que é regulatório e legal, né? A gente, como instituição regulada, tem um aspecto bem estratégico aí do relacionamento com os reguladores e que, ainda bem, é algo que tem sido só uma surpresa positiva, né? O relacionamento que a gente tem com os reguladores até agora. Então, é isso? Perfeito. Ótimo. Eric, cofundador e CEO da Resultados Digitais. Obrigado, Anderson. Bom, prazer estar aqui com vocês. Sou o Eric, sou cofundador e CEO da Resultados Digitais, ou RD, como a gente carinhosamente chama. Nós temos uma plataforma de gestão e automação de marketing digital e o objetivo é ajudar empresas, especialmente pequenas e médias empresas, a crescerem, então gerando mais leads, vendas, através do uso do software. Mas nós nos enxergamos até muito mais do que uma empresa de tecnologia, é uma empresa que está tentando educar e ensinar o mercado sobre como fazer esse processo mais novo, moderno de aquisição e relacionamento com o cliente. E como parte disso a gente fez desde o dia zero da empresa, fez um blog e começou a escrever sobre marketing digital e hoje, enfim, tem uma presença online bastante forte. Mas um outro componente que é um pouco mais recente, mas acabou virando um pequeno monstrinho aí também, são os nossos eventos. A gente tem 2 projetos diferentes, um é o RD on the Road, onde nós vamos em diferentes capitais do Brasil, fazemos eventos educativos também, e o RD Summit, que é o evento maior, coincidentemente aconteceu semana passada, e a gente teve 8.000 pessoas participando do evento lá em Floripa. E é isso aí. Então, baseado em Floripa, by the way. Show de bola, muito bom. Pegar um gancho que a Cris falou ali, deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui hoje. Quem já conhecia Nubank, por favor, levanta a mão direita. Quem já conhecia RD, levanta a mão esquerda, por favor. Era para estar com as 2 mãos no alto, porque eu ia pedir para vocês baterem uma palma para os nossos convidados aqui. Valeu, gente, obrigado. Eu tive um prazer muito grande, eu brinquei com o Juliano, que eles prepararam esses eventos tão recentes para a gente ter assunto aqui para o painel, né? Mas eu tive o prazer enorme de estar pessoalmente no evento da Nubank essa semana e da RD na semana passada. São eventos incríveis. É muito bacana o que eles estão construindo. O que eu achei mais interessante nos 2 é que existe um espírito de next play, né? Tomando emprestado do treinador de basquete americano, que é não ficar sentado admirando a glória do que já foi construído e olhando para frente o que ainda está por vir. Isso foi muito característico, muito bacana nos dois eventos. Então, assim, a sensação de que um trabalho bem feito é importante, claro, né, temos que celebrar os sucessos, mas o espírito lá é de que ainda falta muita coisa por ser construído, né, nos 2 casos. Acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. O espírito é o scale up, e a gente está falando aqui sobre a fase que vai de vilas a cidades, né, fazendo o link com a metodologia, com o framework. Então, vou começar aqui pedindo para vocês falarem
A gente já viu em outros painéis, mas como é um estágio específico, queria que vocês contassem para a gente um pouquinho, no caso de vocês, como que evoluiu a cultura nos estágios anteriores e como que vocês estão vendo esse momento agora para cada uma das empresas. Quer começar, Cris? Pode ser. O Nubank, como empresa, tem um pouquinho mais de 4 anos, né? E eu estava falando para alguém aqui antes de subir que se você tira uma foto do Nubank a cada 6 meses desde que a gente começou, é uma empresa completamente diferente, né? E principalmente para as pessoas que estão com a gente há mais tempo, que estão com a gente há 2, 3, às vezes 4 anos, às vezes a gente sente diferente, né? E a gente fala assim, a cultura está mudando. E o que a gente, enfim, gosta de acreditar é que não é a cultura está mudando, a empresa muda, mas a essência do que a gente carrega, a essência do que a gente quer ser, os nossos valores, isso tem que permanecer, né? A gente precisa cuidar com muito carinho disso, para garantir que o que não pode mudar realmente não muda, enquanto a empresa muda pra caramba, né? Enquanto a gente ataca cada vez desafios diferentes e maiores e mantém uma adaptabilidade, uma flexibilidade muito grande para endereçar cada fase do crescimento que a gente vai passar, né? E nesse sentido, a gente acredita que a gente está muito verdadeiro aos nossos valores, né? Você estava comentando essa questão do Next Play, de não ficar contemplando, isso está muito embedado na nossa cultura, né? Tem um dos nossos valores lá que a gente fala que é Be Hungry and Challenge the Status Quo, e a gente também define isso como não ficar admirando os nossos feitos, né? Pelo contrário. Então, você citou o evento que a gente fez lá essa semana. Esse evento foi realizado num espaço que a gente emprestou o nome aí da Amazon, né? A gente chama de Day One, para ser um lembrete sempre na nossa memória de que a gente está só começando. Então, eu, Davi, enfim, onde a gente vai, as pessoas falam, nossa, parabéns, que legal que vocês fizeram. E a gente fala, tá bom, obrigado, mas a gente está lá dentro, a gente sabe que a gente está tão no começo, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para consertar, tem tanta coisa que ainda não está funcionando como a gente gostaria de fazer, e tem tanta estrada pela frente que a gente não se sente dessa maneira. Pelo contrário, né? E o Jeff Bezos faz isso muito bem, né? Ano após ano, na carta dele para os investidores, falando, it's only day one, it's only day one. Então, acho que essa é uma mentalidade que a gente quer muito manter, porque é isso que mantém a gente realmente, né, avançando rápido, com essa mentalidade ágil, com uma mentalidade de startup, de desafiar realmente, enfim, a crença convencional. Isso está muito, muito forte na nossa cultura. Acho que o último comentário que eu faria é, diferente de muitas startups que a gente conhece, no Nubank, a gente foi muito feliz, eu e os meus sócios, porque no primeiro dia que a gente começou a trabalhar, a gente já estava falando da cultura que a gente gostaria de ter e da cultura que a gente gostaria de construir. Então, tem muito startup que começa, 2 anos depois fala, putz, a gente precisa ver esse negócio de cultura, né? É importante. Vamos. Falaram que é importante. Putz, eu li um artigo assim que é importante. Vamos resolver isso agora. Sorry, né? Você já tem uma cultura. Então, eu acho que desde o começo é algo que a gente sempre foi extremamente atento para garantir que se preserva à medida do tempo. Excelente. Lembrete, antes de você começar aqui, Eric, por favor, mandem as perguntas. Full transparency não tem nenhuma aqui ainda, então vamos lá. Vou ter que fazer as minhas, vamos lá. Não, acho que super alinhado, até no exemplo ali, você falou do Bezos, né, Cris? Eu sou super fã dele e falei sobre ele na minha palestra no Summit, que eu acho que tem um balanço fino entre, obviamente, escalar e melhorar a eficiência da operação que você tem versus continuar pensando na frente e muitas vezes até brigar com os investidores que você tem e falar, cara, esse play aqui não vai pagar esse ano, não vai pagar no próximo, mas é importante eu fazer isso para os próximos 5 anos, né? E eu acho que uma coisa que o Bezos faz muito bem é olhar bem longo prazo e investir, ser paciente, claro, e aprendendo no meio do caminho. Então, eu acho que esse ponto a gente não continua tendo, apesar de, obviamente, ter um peso e um foco maior na operação hoje, né? A questão de eficiência operacional que apareceu, excelência operacional que apareceu muito no painel anterior, mas do ponto de vista de cultura, concordo também 100% com o Cris aqui, a empresa muda totalmente e não tem como brigar com isso, né? E eu acho que é diferente uma pessoa, por exemplo, reclamar que as coisas são diferentes hoje do que era quando a gente tinha 10 pessoas, que você via todo mundo, tomava cerveja junto, vai ser diferente. E tem gente mesmo, acho que na abertura, o Edson falou, a Camila já falou assim, parte de transformar de vila, de cidade, às vezes é deixar para trás gente que estava na época de família. Mas a essência não pode mudar, né?
E a gente teve a felicidade também de ser bastante deliberado já no início com relação à cultura. E foi uma coisa muito louca, porque quando nós começamos o negócio, né, todos os sócios e até os primeiros funcionários, eram pessoas que já tinham trabalhado com a gente por muito tempo, a gente já tinha uma sintonia muito grande, um monte de crença conjunta, que funcionava de uma forma implícita. E aí, acho que foi em finalzinho de 2012, começo de 2013, que a gente contratou a primeira leva de pessoas que passou esse número do time inicial. Eu olhei para o lado e falei, caramba, tem mais gente aqui com menos 6 meses de empresa do que todo esse pessoal que estava aqui antes, e já estava começando a ter os primeiros sinais de comportamento que não era exatamente o que a gente queria quando escalasse. E aí o que nós fizemos na época? Bem no início, criamos um Culture Code, publicamos ele, um código que está no SlideShare, inclusive, umas cento e poucos slides lá, que detalha exatamente o que a gente acredita como princípios e valores. E hoje a gente usa esse Culture Code para tudo, para selecionar pessoas, para avaliar performance, para adaptar processos. Então, esse é um negócio muito importante para a gente, crescer mudando a estrutura, mudando tudo, né, processo, tudo, mas mantendo a essência de cultura. Perfeito. Sobre o estágio que vocês estão agora, né, construindo a cidade. Eu brinquei ali fora, eles vão construir uma cidade, mas tem que ser uma cidade tipo São Paulo, né? Cidade grande, agitada, roxa. Muito bom. Tentando humanizar um pouquinho o dia a dia de vocês para os empreendedores que estão aqui hoje. Qual que é a grande bucha hoje? O que tira o sonho de vocês hoje, o sono de vocês hoje, nesse estágio? Qual que é o grande desafio na frente de vocês agora? Ano que vem a gente vai estar no palco aqui e vamos avaliar o que aconteceu. Eu não sei se é só hoje, eu acho que a gente recebe muito esse tipo de pergunta, né? Qual que é o maior desafio? Qual é a preocupação? Acho que, enfim, no setor que eu estou, tem muita coisa que é difícil, né? A regulação é difícil, né? O setor é difícil, tem muita complexidade. Isso tudo é verdade, mas sempre foi verdade. Mas, assim, acho que o desafio para a gente, como empreendedores, eu estava falando também isso para alguém antes de entrar aqui, é a gente continuar crescendo o nosso time para suportar esse crescimento, né, aceleradíssimo, esse hypergrowth que a gente teve até agora, com o mesmo nível de qualidade que a gente se propõe. Eu acho que isso é o que tira meu sono. Eu estava brincando lá fora que, assim, agora no Nubank a gente tem, sei lá, fácil 30 vagas abertas e que são todas difíceis de preencher, porque o nível de qualidade, a barra que a gente tem para as pessoas é tão alta, não é por falta de demanda, a gente recebe centenas, se não milhares de currículos toda semana. É uma questão da gente realmente manter e trazendo, acho que falaram bastante no painel anterior também sobre isso, né, de você trazer pessoas melhores e tal. É muito difícil, é muito fácil você fazer isso quando você tem 10, 20, 30 funcionários, difícil pra caramba quando você tem 600, 700, né? Então, isso, assim, posso falar, no meu time, para trabalhar comigo diretamente, está me tirando mega sono, que tem várias posições chaves que eu estou há meses tentando contratar e não consigo. Então, isso é crítico para o nosso crescimento, porque sem as pessoas você não vai para frente, e eu já cometi o erro, a gente, né, no Nubank, já cometemos o erro, principalmente lá no começo, de compromise, né? De falar assim, a gente já entrevistou 50, 60 pessoas para essa posição, não achamos ninguém que a gente amou, mas faz assim, quem foi o melhor? Foi essa pessoa. Chama, vamos dar uma chance, vamos ver o que acontece. E foi horrível. Assim, foram pessoas que em 6 meses não estavam mais lá, que a gente perdeu tempo treinando, que a gente se estressou no momento da saída, a gente teve que começar do zero depois. Então, sem dúvida, esse é o que está no topo da minha cabeça. A gente brinca que a pior recrutamento que você pode fazer é um cara bom. Né? Se o cara é ruim, você manda embora. Se o cara é espetacular, você fica feliz. Lógico. Se o cara é bom, ele está ocupando a cadeira ali, você não... Fica ali enrolando. Não vai. É o B-player. Né? Exatamente. Eu, até usando a referência do Blitzscaling, tem um podcast que o Reid Hoffman fez, que é o Masters of Scale, e tem na entrevista com o Zuckerberg, ele fala um negócio bem legal sobre contratação, que é uma barra que ele coloca, que é, se fosse uma realidade paralela, um universo alternativo, eu trabalharia para essa pessoa. Porque se você não tiver essa barra aí, dificilmente ela vai ser top como para encaixar e entrar nesse desafio nos próximos anos, né? Do meu lado também, pessoas quase o tempo todo aí não só diretos mesmo, mas como a estrutura está evoluindo. Acho que isso é super importante. E a RD sempre apostou muito em talento, está lá no Culture Code também, mas a gente
sempre colocou deliberadamente que se eu tiver que escolher entre expertise técnica e talento, eu vou apostar no talento e vou fomentar a expertise técnica. Mas, para o tamanho, para a escala que a gente está, muitas vezes isso não está sendo mais suficiente. Então, a gente está tendo que buscar soluções do mercado que às vezes nem tem aqui no Brasil, empresas que fizeram, que estão nesse estágio que a gente está, ou que já passaram para o estágio que a gente pretende passar nos próximos anos. E acho que o desafio é bem esse, que, se não me engano, foi o Tomás que falou, de como é que eu coloco, como é que eu faço a mistura legal de gente nova, que de fora, que tem expertise, tem conhecimento, já sabe o playbook, mas, obviamente, não é daquele DNA. Como é que eu faço isso encaixar e manter ainda uma série de oportunidades para as pessoas que estão lá, que são talentosas e estão crescendo com o time. Fantástico. Vou aproveitar o gancho aqui da Cris. O Gilson Moura de Sá fez uma pergunta aqui, que é, trazendo isso para a realidade, eu estou refraseando, mas trazendo para o tático. Qual o pulo do gato que vocês desenvolveram nesse período aí para atrair o talento? O que foi uma sacada interessante que vocês tiveram na prática para atrair talento para as empresas? Bem. Bom, eu acho que as pessoas veem de fora muito do que a gente está fazendo, questionando o que era feito no mercado para os clientes, né, em termos dos produtos. Mas eu acho que o que pouca gente vê é que a gente também questiona muito dessas práticas, dessas crenças convencionais dentro do prédio, né, inside the building. Então, vou dar um exemplo, né? A gente tem um time dentro do Nubank, que é o time de Expeers, que ficou bem famoso já, que são os nossos heróis do atendimento, né? O maior investimento de marketing que a gente faz no Nubank é ter pessoas excelentes falando com os nossos clientes todos os dias, né? E para contratar essas pessoas, e hoje esse é um time de, sei lá, 300, quase 400 pessoas, né? Teve meses que a gente teve que trazer 60 pessoas para esse time em um mês, por causa do nosso crescimento. Então, a gente precisou reinventar a maneira como atrair e contratar essas pessoas, né? E como selecionar essas pessoas. E foi muito bom para a gente colocar olhos novos sobre crenças antigas. Então, a gente catei uma pessoa do meu time que tinha um background completamente diferente, tinha sido consultor, tinha feito engenharia, não sei o quê. E falei, olha, vai resolver essa história do processo seletivo, de atração e seleção de talentos. E aí a gente inventou um processo completamente novo, assim, e que está lá até hoje, né? Que a gente inventou há mais de 2 anos e que está funcionando até hoje. Então, nesse processo, a gente pede para as pessoas tirarem uma selfie, né, que represente quem elas são como pessoa e mandarem para a gente entender um pouco melhor da personalidade dessa pessoa. Ao longo do processo, a gente foi criando etapas completamente diferentes, que ninguém nunca tinha testado, mas que, para a gente, ajudou demais a selecionar e a dizer quem tinha um fit cultural realmente ou não, né? Então, eu acho que o grande pulo do gato na seleção é realmente repensar soluções que já existiam, porque ninguém aguenta mais ficar fazendo dinâmicazinha de grupo, né, daquele jeitinho tradicional. E garantir que você tem boas pessoas tocando esses processos. Agora, não adianta você atrair, selecionar bem se você não conseguir reter. E aí, da porta para dentro, outra coisa também que a gente também fala todo mundo já deve ter visto foto do escritório do Nubank, que é bacana, você já teve lá, você sabe. Aí tem, muitas startups hoje tem, né, mesa de sinuca, pebolim, cachorro andando. Isso é muito legal, gente, mas vocês já experimentaram ter autonomia, né? E, no fim, é isso. As pessoas vêm trabalhar com a gente porque elas sabem que vão fazer a diferença. Mesmo numa empresa que agora tem 600 pessoas, a maneira como a gente se organiza, o nível de autonomia que a gente dá para cada pessoa individualmente, ela sabe que ali dentro ela vai fazer uma diferença, que ela vai poder ter autonomia, que ela vai poder assumir responsabilidade sobre algum assunto, levar aquilo do começo ao fim, ver aquela coisa acontecer. Então, acho que, enfim, em todas as pontas, seja na atração, na seleção ou na retenção, tem coisas diferentes que a gente pode fazer para garantir que na guerra de talentos aí a gente está saindo na frente. Não à toa o Nubank já tem um tempinho aí, tá, se não a primeira, mas entre as primeiras empresas mais bem avaliadas no Brasil pelos funcionários, né? Eu tive no escritório antigo, né, e não tinha esse charme, vocês já era super bacana, mas descolado, né, era bem menor do que hoje, e já atraiu. E uma coisa que eu costumo falar que eu tenho muito orgulho de ter visto na RD, no prédio antigo, onde as coisas eram bem mais simples, né, do que o que está hoje. Está sendo generoso. Né, garrafa de café, era garrafa térmica, né? Bem raiz, nada Nutella, né? A RD já ganhou Best Place to Work, né? Então, assim, é muito bacana ver isso acontecendo antes de ter
Sim. A mesa de pebolim é importante ter, é importante e muito legal poder oferecer, né? Mas é legal também ver isso acontecendo pelas outras características, né? Então, Eric, conta aí o pulo do gato para Não, gente. eu acho que o pulo do gato de contratação, principalmente, é um pouco self-serving que eu vou falar, mas é inbound marketing. Não, mas sem brincadeira, assim, a gente é muito conhecido no mercado pelo trabalho de conteúdo que a gente faz e muita gente quer trabalhar na RD porque já conhece o conteúdo. E eu acho que a gente também teve um approach de montar uma máquina de aquisição que é bem parecida, inclusive, bizarramente parecida às vezes, com a máquina de aquisição de clientes que a gente tem. Funil, taxa de conversão, tudo mais concordando agressivamente com a Cris. A máquina é importante, mas dito tudo isso que eu falei, 60% das contratações hoje nossas são recomendações formais de funcionários da RD. Então, se eu não trabalhar o employee success do lado de dentro, essa máquina vai engasgar. E a gente não vai ter as pessoas certas para continuar crescendo e vai, obviamente, prejudicar o crescimento. E do nosso lado, bem em cima do ponto que você falou, assim, é claro que os perks são legais, a estrutura ajuda, tem várias coisas que hoje a gente consegue fazer porque tem uma condição financeira melhor, mas não tinha isso em 2014, quando a gente ganhou a primeira vez o Great Place to Work como melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina. Agora são 3 anos seguidos já. E para mim, o que é chave nisso aí adoro a questão de autonomia. Para mim, tem muito também a questão de aprendizado. A pessoa tem que estar lá, tem que estar tendo o melhor aprendizado daquele momento para a carreira dela. Também sou um grande assinante da outra analogia do Reid Hoffman, né, do outro conceito dele, que é que ele escreve no livro dele, o The Alliance, que é o Tour of Duty. Entender que essa relação pode ser finita, né? Então a gente não está tentando criar um vínculo vitalício entre a pessoa e a empresa, mas enquanto ela está ali, tem que ser uma coisa que é uma missão engajante de desenvolvimento para ela e que vai entregar um resultado transformador para a empresa também. Então a gente tenta fazer isso, e eu falo isso em todas as imersões de novas pessoas que estão entrando. A gente está contratando também umas 40 pessoas por mês lá. E também em momentos que eu tenho a oportunidade de falar com o time, se estruturalmente isso não está acontecendo na RD, está errado, e a gente tem que voltar e olhar para dentro de casa e ver as oportunidades que a gente está dando para as pessoas lá. Muito bacana. Comentário aqui, nenhum dos dois mencionou bônus, nem salário, nem top quartile de compensation package. Né? O destaque sempre é autonomia, maestria, bem bacana. Estamos vendo na prática, são empresas grandes já, né, e crescendo rápido, focando nessas outras coisas. O conceito de propósito, né? De propósito, acho que os 4 aqui que estavam no painel compartilham muito isso. Eu estava pensando quando estava sentado ali, essa coisa fala mais alto, especialmente nos momentos mais difíceis, né? Não, sem dúvida. A gente tem uma organização inteira que está ali por um propósito, com uma visão muito clara, fica muito mais fácil você garantir que está todo mundo alinhado, até para as decisões que você toma internamente, né, até para os projetos que a gente decide abraçar, faz toda a diferença. Muito bom. Tinha uma pergunta super difícil aqui, mas como a gente está a 5 minutos, eles resolveram remover daqui, eu vou seguir as ordens aqui. Mas pergunta sobre planos de expansão internacional ou expansão em geral. As duas empresas têm planos ambiciosos, vocês podem compartilhar um pouquinho do que a gente pode esperar daqui para frente, se a gente atravessa a fronteira. Como é que vocês estão vendo isso daí? É engraçado que eu estava assistindo a live de novo, né, depois do evento nosso essa semana, e tinha gente de outros países falando, Nubank, quando vocês vão vir para cá? E a gente já via isso no Twitter, né? Enfim, em redes sociais, muita gente pedindo, de fato, para o Nubank ir para outros países. A gente vê muita oportunidade, porque o mercado na América Latina, ele, em alguns lugares, é até pior do que é aqui no Brasil, né? Em termos de acesso e tal. Então, oportunidade tem muita. Agora, uma das coisas que os empreendedores devem ouvir muito é que a gente precisa ter foco, né? Não adianta nada a gente tentar fazer 20 coisas e não fazer nenhuma bem. E no Nubank, a gente sempre teve essa filosofia de fazer muito menos coisas, mas muito bem feitas, né? E o nosso grande foco, você está falando de expansão, não tem expansão maior agora do que o produto que a gente acabou de oferecer, de anunciar, né? Que é a NuConta, que a gente espera que atinja dezenas de milhões de brasileiros, né?
E só isso é um full-time job já. Então, a nossa prioridade é isso, né? O nosso grande foco é esse agora. Vai ter muito trabalho para fazer isso acontecer. E a última coisa que a gente quer é tirar o olho da bola do que é core para tentar se distrair e fazer outras coisas. Então, oportunidade tem muita, mas agora o foco é no Conta. Que já é um segundo produto também, né? Acho que É um segundo filho. É um segundo filho. E acho que o nosso caso, bom, geograficamente falando, um pouquinho diferente no Nubank, a gente começou um processo mais formalizado de expansão internacional no final do ano passado. Chegou um momento que tinha demanda, a gente estava vendo, tinha uns 200 clientes mais ou menos que vinham de outros lugares e a gente não tinha nada, o software estava em português, o conteúdo estava em português, tinha um cara do Egito que usava com uma extensão do Google Chrome para traduzir Tradução em tempo real. instantânea. E aí ele falou, opa, tem alguma coisa ali, a gente foi trabalhando nisso, começou a criar uma tese, e acho que a tese que a gente está aplicando agora é de mercados emergentes, que são características parecidas do Brasil, começando com a América Latina. Então a gente está fazendo todo o trabalho de inbound em espanhol e trabalhando um pouquinho mais focado em México e Colômbia para desbravar o mercado da mesma forma como a gente fez aqui no Brasil no começo, né? Eu falo a gente mandou para esses lugares as pessoas que a gente tem chamado de trailblazers, né? E eu falo para eles, cara, vocês têm que basicamente fazer o que a gente estava fazendo aqui no começo, que era o cachorro abanava o rabo lá, eu dava uma palestra de inbound para ensinar o que era, né? E é importante fazer isso porque eu pessoalmente fui para lá nesses mercados e está num estágio de maturidade de 4 anos atrás aqui que a gente tinha no Brasil. Então esse é um movimento importante para a RD, com super cuidado para não perder foco. Então, de novo, volta para pessoas, né? Tem pessoas legais para liderar isso. Felizmente consegui trazer uma pessoa super bacana para tocar esse projeto. E o outro que a gente anunciou lá no Summit é um trabalho um pouco mais proativo em volta dessa comunidade, esse ecossistema de outras empresas, principalmente de tecnologia, que estão integrando suas soluções com a RD Station e estão querendo crescer junto com a gente. Do nosso lado, para nós tem sido muito bacana, porque a gente tem conseguido com essas integrações, a gente criou um conceito de App Store e está promovendo isso agora para a base de clientes também, de como é que eles podem turbinar o software sem a gente ter que desenvolver tudo e abraçar esse ecossistema que já está nos abraçando também. Então, essas são as duas principais estratégias aí de expansão, além do core business. Joia. A gente está chegando no finalzinho do nosso tempo aqui. A gente sempre fez uma brincadeira nos eventos da Endeavor de pedir para que vocês completem a frase empreender vou mudar aqui agora, dado o tema do evento esse ano, e pedir para vocês completarem a frase escalar uma palavra, 2 se precisar, mas, Cris, escalar Muita dor. Growing pains. Total. Eric? Acho que o Edson vai gostar da minha, mas escalar é playbooks. Joia. Muito bom, gente. Valeu, obrigado. Valeu, Super... obrigado.